lobisomem, fantasma, aparição de noivas, espíritos. As histórias sobrenaturais fazem parte do imaginário das pessoas e também de quem mora no Vale do Iguaçu. Mas seria apenas fruto da imaginação? Seriam histórias reais? Seriam lendas? Os mistérios do além são o tema do Conta Pra Mari dessa semana. Há 5 anos no mercado, a Patti Massas é uma empresa especializada em doces e salgados para festas e eventos, com opção de delivery ou retirada no local. As produções são feitas com alta qualidade, afeto e carinho, que certamente vão deixar suas datas ainda mais especiais e saborosas. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Patrimônio das Cidades Irmãs, os empreendimentos fazem parte da cultura da comunidade. Na Casa Petri, você encontra os melhores tecidos e as linhas mais modernas de cama, mesa e banho. No Cine Ópera, espetáculos de grande repercussão nacional já fizeram e ainda farão histórias. E é claro, sempre há palco para aquela apresentação especial nos talentos locais. No hotel, tenha um bom descanso, com conforto e uma estrutura funcional. Jersey Store oferece a linha Lixo Zero, roupas femininas e masculinas produzidas em algodão orgânico, certificado e em fibras naturais, e produtos que vão ao encontro da ética sustentável. Além de cuidar de você, a loja cuida do planeta. Visite e respire a diferença. O coletivo Templo de Ser oferece arte e cultura aliadas às práticas terapêuticas, espirituais e de bem-estar. São atendimentos terapêuticos e psicológicos, práticas de yoga e meditação, danças ciganas e circulares, giro sufi, tudo isso orientado com profissionais de muita capacidade e dedicação. O espaço oferece também encontros e promove workshops e ações abertas à comunidade. Visite e sinta-se muito bem. Começamos o programa ouvindo as várias histórias de Tidi Carioca, um amante da cultura local e regional. Na ponta da língua, Tidi conhece muito bem o assunto e para o programa conta algumas delas. O cenário onde a história se passa é a Estação União, no coração das cidades irmãs. Aristides Léo Pardo, o professor Tidi Carioca. Professor, da onde surgiu esse seu carinho por histórias sobrenaturais? Boa pergunta. Desde criança, o cemitério, histórias de fantasmas sempre me fascinou. Como o meu nome já diz, eu sou do Rio de Janeiro, a família da minha mãe é bem do interior, então desde cedo eu escutava meu avô contando aquelas famosas histórias que tem em todo o Brasil. A mula sem cabeça, o lobisomem, o fogo que sai do cemitério, entre outras. E como a gente é um povo da roça, a gente acendia muito fogueira à noite, acampava no quintal mesmo de casa, que era um pouquinho grande, era uma chácara, e acabava contando essas histórias. Então aquilo ia me fascinando. E na época do colégio, também aquelas famosas histórias que o Brasil todo conhece. É a noiva, é a loira do banheiro, entre outras que a gente escuta aí. Então aquilo foi me fascinando. Hoje eu gosto muito de frequentar cemitérios, inclusive eu leio sobre o tema e escrevo sobre o tema, que eu levo muitos alunos, porque o cemitério também, além das histórias sobrenaturais,
os cemitérios mais antigos é um museu a céu aberto, para se contar a história da nossa cidade. Então eu tenho algumas obras sobre cemitério, sobre fantasmas, que é um hobby desde criança. Eu gosto muito de ler e aproveito colocar esse tema também na minha pauta de leitura. Tide, você que gosta tanto e veio de uma família que, enfim, tinha essas histórias, né, contada, enfim, na família, encontrou aqui histórias boas também? Além do Rio de Janeiro, também encontrou coisa boa por aqui? Uma coisa eu vou afirmar para vocês, eu nunca vi nada, tá? Eu não acredito, eu acho que eu só vou acreditar o dia que eu ver. Hoje são 4.4 nas costas, não vi nada até hoje, mas muitas coisas a gente escuta, que eu gosto muito de conversar, sobretudo com os mais idosos, que esses que são um baú de memória, esses que têm história para contar, não só a história da nossa cidade, como essas próprias histórias de fantasma que os videogames estão acabando com nossas futuras gerações aí. Então eu conheço uma que seria uma noiva que teria sido enforcada ali próximo da casa que chamam de Casa do Coronel Amazonas, que na verdade não foi do coronel, foi do filho dele, tá? Você passando de bicicleta à noite, essa noiva foi abandonada pelo noivo, estaria na garupa de sua bicicleta. Tem a famosa lenda do diabo no Clube Floresta. Nós temos um menino, que isso um amigo meu já viu várias vezes, voltando de Cruz Machado, tá? Sempre com 5 no carro, só ele via, tá? Tem essa história também, ele ainda parou o carro e falou, vocês não estão vendo o Piazinho ali na grade? E realmente ninguém viu, só ele viu. E tem muitas outras histórias que a gente vai contando, a gente não sabe a realidade. Mais tarde, a gente vai ouvir sobre a menina que faleceu no túnel, que dizem que ela aparece também. Tide, você acha que quem conta um conto, mais ou menos isso aumenta um ponto? Com certeza. Isso acontece também não só nas histórias de fantasma, na própria história da cidade. A história é criada por uma elite e essa história vai se reproduzindo ao longo do tempo. E ninguém vai contestando e vai reproduzindo e aquilo acaba ganhando forma de verdade, que nem sempre é o que aconteceu mesmo. Colecionador de muitas histórias, Tide nos traz mais uma, que agora é do cigano. Que história é essa, Tide? Bom, Mari, essa história foi contada por 3 pessoas de núcleo totalmente diferentes que eu não sei nem se conhecem, tá? Essa história seria... Nós temos registro de passagem do povo cigano pela nossa cidade, vira e mexe a gente vê vários ciganos. Então seria um grupo que estaria lá no alto do São Pedro, onde está o bairro São João Maria, Cidade Nova, lá para cima, tá? Um cigano, uma criança, desde cedo ele falava para a família, para os amigos na escola, que quando ele morresse a cidade ia se comover com a morte dele, tá? Que a cidade ia chorar, tá? O tempo se passou, ele saiu da cidade, ele se envolveu com drogas no interior de Santa Catarina, tá? E mataram ele. O corpo dele veio à União da Vitória, estava lá no acampamento deles, nessa região lá em cima do São Pedro que eu falei, tá? E foi, coincidentemente, no dia que teve a grande chuva de pedra aqui na cidade. Tinha acabado 2004. de ocorrer a chuva de pedra, quase todas as cidades, os telhados foram atingidos e foram obrigados a se cobrir com lona. Quem estava no velório desse cigano olhava a cidade com céu negro, tá? Chovendo, como se estivesse chorando, e olhava a cidade toda preta. Todos os telhados da cidade estavam pretos, então a cidade estaria de luto. É uma coincidência incrível, a gente não sabe qual é o poder de previsão, como que ele sabia, mas que aconteceu, essa história é real. E você comentou 3 versões, 3 pessoas diferentes contaram a mesma história. Isso aí, 3 pessoas que eu acho que não se conhecem. Um colega de trabalho aqui, um amigo do futebol e o outro amigo de conhecer de núcleos totalmente diferentes. Se a gente viajar um pouco mais na história, a lona também lembra um acampamento cigano, né? Sim. Todas as casas cobertas aí por lona também nos lembra, enfim, aonde eles moram, né? A moradia deles. Sim, e como é a pauta do programa, o sobrenatural a gente não tem como saber se é verdade ou se é lenda.
professor Tid Carioca, professor de História, continua nos contando um pouco mais sobre histórias, enfim, aí que aconteceram na nossa região do Vale do Iguaçu. Nós estamos neste momento no túnel que fica embaixo da estação ferroviária, um túnel que era usado para que os passageiros, enfim, dos trens pudessem fazer essa passagem mesmo sem passar pelos trilhos. Era uma região de muito movimento na época aí da nossa ferrovia, do auge da ferrovia. E aqui não só aconteceram coisas boas, não foi somente uma passagem. Parece que houve também um episódio, um triste episódio, uma fatalidade envolvendo uma criança. Que história é essa, professor? Mariana, conforme eu já falei lá em cima, eu não acredito em fantasmas. Essa história da criança é verídica. Essa criança seria filha do dono do restaurante, que é no local onde hoje é a Câmara de Vereadores de Porto União. Essa criança, num descuido, teria descido aqui e, como a gente já mostrou aqui, sempre encheu de água. Então essa criança acabou morrendo afogada. Existia uma pessoa contratada pela ferrovia no seu auge, que é exatamente só para botar água. Só que nesse dia, o ferroviário, o clube aqui da cidade e dos ferroviários, ia ser campeão local. Essa pessoa simplesmente abandonou o serviço para ir ver o ferroviário jogar. E aí então, inundou. E já estava inundado, ele não fez o serviço dele, essa criança acabou, infelizmente, falecendo. Tempos depois, essa história é pouco conhecida aqui na nossa região, na nossa cidade. Só os mais antigos mesmo que vão repassando os mais novos. Tempos depois, veio um pessoal de Eati, ou Rebouças, não me lembro certamente a cidade, que eles trabalham com paranormalidade. Eles vieram com todo um aparato, gravadores, sensores, e eles dizem que conseguiram filmar passagens da menina e também conversar com um rapaz que teria assassinado sua esposa recentemente, uns 2 anos atrás, numa festa aqui em cima. A porta abria e fechava várias vezes, só que cada um acredita no que quiser, né? No meu caso, eu não acredito, mas também não desrespeito aqueles que acreditam. Professor, inclusive, vale a gente só lembrar que quando houve o episódio do acidente, hoje nós entramos pela porta, né? Mas essas portas são recentes. Elas foram colocadas em 2003, durante a reforma aqui da estação. Então, aquela menininha, realmente por uma fatalidade, ela acabou falecendo, ela conseguiu ter acesso, né, aqui, e a gente percebe que essa questão de alagar é algo realmente frequente. Nós estamos neste momento gravando num local onde está seco, porque o restante está realmente alagado. É um trabalho frequente dos ferroviários em fazer a manutenção, em esgotar essa água. Hoje temos a porta, que inclusive fica fechado, enfim, para evitar que outros acidentes ou enfim um mau uso desse espaço aconteça. Mas de fato fica aí o nosso respeito por quem acredita, né? O nosso programa está trazendo histórias do imaginário aqui popular, histórias reais, outras um pouco fantasiosas, mas que permeiam, enfim, esse mundo fantasioso. Isso é importante, né, professor, também as pessoas terem essa memória aqui da sua cidade, e essas histórias de terror, digamos assim, também faz parte, né? Faz parte. E eu também queria falar que para a pessoa, os mais novos, eu me coloco dos mais novos, apesar de mais de 40 anos, a ferrovia já parou mais tempo do que isso, Hoje é fácil a gente achar, para que um túnel desse? Porque a gente não vê movimento nenhum lá em cima. Mas na época, isso aqui é muito movimentado 24 horas por dia. A gente tinha um restaurante 24 horas aqui na nossa cidade. Hoje, século 21, a gente não consegue ter, vamos dizer, essa mordomia nesse horário na nossa cidade, para ver como é importante o transporte ferroviário na época. E bem você falou, a porta foi colocada bem recentemente, porque mesmo depois que a ferrovia acabou, foi desativada, ela continuou aberta. Só que as pessoas da cidade iam para as baladas, faziam mau uso do espaço, de madrugada usavam para dormir, urinavam, etc, etc, e acabaram sendo obrigados a colocar essa porta.
por vandalismo mais das pessoas. Professor, tão movimentado, já para a gente encerrar esse momento aqui, que na Estação União outros crimes aconteceram, né? A gente sabe que, além desse recente, que foi captado, inclusive, aí por essa equipe que caça, enfim, esses efeitos paranormais, quanto mais antigamente, aí no tempo em que a ferrovia realmente era movimentada. A gente sabe de vários, né? A gente conversava com alguns ferroviários, crimes que aconteceram na Estação União. Não só os crimes, a gente tem vários acidentes também. As pessoas que... teve pessoas, um senhor que botou a cabeça para fora, o trem passava rente a um poste, então ele foi atingido, ele faleceu. Outro passou perto do trilho ali, ele foi esmagado com a mureta. A gente tem um policial que foi morto, um ferroviário. Temos a história também do ferroviário que teria assassinado o padre lá da catedral, o Frei Policarpo, se eu não me engano é esse o nome, né? Então foi um ferroviário. Então, em volta da estação, por quê em volta da estação? A estação era o centro da cidade. Recentemente, um político local falou sobre a Vila Ferroviária, falaram, mas a gente vai fazer um bairro novo para eles. Eles querem morar no centro. Só que esse cara esquece que eles são centro. Se hoje existe União da Vitória, é por causa desses ferroviários. Professor, muito obrigada pela entrevista, obrigada por contar essas histórias tão importantes para nós. Obrigada. Eu que agradeço, estamos à disposição. Manuel Messias é morador do Panorama, União da Vitória, e jura que o que aconteceu com ele é verdade, foi real. Curioso para saber? Messias, que história é essa? Então, aqui em 2019, eu estava ali no interior de União da Vitória, no colônia Pinhalão. E ali da igreja ucraniana para frente, né, até chegar lá na Cachoeira das Bromélias, e eu errei a entrada da cachoeira e segui até quase na divisa lá da Serra da Esperança. E percebendo que não havia entrada nenhuma, retornei novamente, né, até a sede ali do Pinhalão. Aí peguei a informação correta e retornei em sentido a cachoeira, né, já com a certeza que eu ia chegar lá nas cachoeiras, na casa de um amigo nosso. Estava eu e minha esposa Lúcia. E ao descer ali, antes de chegar na entrada da cachoeira, ali tem uma reserva ambiental, e eu vi uma luz amarela, com o formato de uma moto, né? E eu falei, bom, vou tirar mais para a direita da estrada, porque é estrada de chão, para não acontecer, não prejudicar o motociclista, né? E essa luz não vinha, né? Passado um momento eu perguntei para minha esposa, né, se ela também, assim, a moto não apareceu. Ela falou assim, mas que moto? Eu falei assim, eu vi a luz. Ela falou, também vi a luz também. Comentei com a minha esposa, né, que a moto não tinha passado. Ela falou assim, não, eu também vi a luz. Aí nós fomos comentando até a chegada no local da cachoeira, na casa do amigo, e comentando com ele também, né, ele ficou surpreso, né, dessa história nossa, né, e que realmente é verídico, né. Eu antigamente eu era muito medroso, então se fosse assim questão do medo, mas agora assim, não é que a gente é corajoso, né, mas a gente não fica criando fatos, né, a gente sabe que tem que falar as coisas que é verdade. Então realmente aconteceu ali na estrada do Pinhalão, essa luz amarela, né, achando que era uma moto e não era moto. E essa luz você nunca conseguiu identificar, você, sua esposa, do que seria, né? Parecia ser de uma moto, mas... no retorno, à tarde, a gente passou lá e deu uma paradinha para ver tudo, né? Bem no local, mas não tinha sinal de nada, assim, sabe? Nem morador, nada, né? Então, a gente... é um mistério, né? Mas assim, eu sempre comento com o pessoal, entre o céu e a terra há muito mistério, né? Então nós temos que respeitar. Então você que tem dúvida, não tenha dúvida, acredite que existe sim. A história que a advogada Ângela Urbachuk nos traz é um pouquinho mais distante aqui do Vale do Iguaçu. O fato passou na BR-476. Ângela, o que aconteceu? Faz mais ou menos 20 anos, né? Conta pra gente. Mais ou menos 20 anos. Foi em 1997, 98. E a gente foi até São Mateus buscar minha mãe, que ela estava lá. E na volta, estava voltando à noite. E foi muito rápido, mas eu sei o que eu vi. A gente estava voltando, estava conversando dentro do carro, como acontece, né, em viagens. E a gente passou na ponte do Rio Santana, que fica ali entre Vera Guarani e a entrada de Frontin.
Quando passou a ponte do Rio Santana, o meu amigo que estava comigo falou assim, você viu? E eu disse, eu vi, porque eu vi também. Então, o que a gente viu? Dava para perceber, deu para perceber, depois a gente vai lembrando, né? Era uma pessoa vestida de branco, cabelo um pouco mais baixo que o ombro, e foi muito rápido. O carro, a gente viu, o carro passou. Não tinha serração. Era uma noite limpa, estrelada. Então, você não pode dizer, era uma serração que estava ali, era a fumaça da casa, até nem tem ali perto. Então, eu sei que eu vi a noiva da ponte do Rio Santana naquela noite. E depois você foi pesquisar, parece que teve um fato realmente envolvendo a noiva. Aí a gente passa um tempo, você fica com aquilo na cabeça e começa a perguntar, contar, né, o que aconteceu, que você viu uma noiva e começa a conversar. E realmente, ali na região, dizem que tinha uma moça que estava noiva e ela morreu e foi enterrada vestida de noiva. Então, dizem que ela aparece ali em alguns momentos, outras pessoas já viram. Então, a gente sabe que é uma história até real, vamos dizer assim, que realmente existe uma alma, um espírito que fica ali e... Não sei se para algumas pessoas privilegiadas ou que têm um pouco mais de sensibilidade, conseguem perceber ela ali, né? Você antes disso não tinha visto e depois também não? Não, nunca tinha visto ela e nunca mais vi também. E pena que o Dirceu já não está mais aqui conosco, senão ele poderia contar a história também, confirmar como ele viu, né? Mas infelizmente ele não está aqui. Mas eu lembro bem de um olhar para o outro e dizer assim, você viu? Eu vi, eu também. Então é um susto de você ver uma coisa que você não sabe o que é, né? Tá arrepiada? Tô arrepiada. 20 anos se passaram? 20 anos se passaram e arrepia. A lembrança é bem nítida e contar para vocês essa história realmente me deixa até emocionada, porque por que ela tá lá, né? Por que o espírito dela ainda tá lá? O que acontece? Isso é real ou não é? A gente estuda um pouco da doutrina espírita, católico também, então o que acontece com ela? Dela não ter saído daquele lugar e ter ido para um lugar melhor? Por que ela está presa, né? Então isso realmente arrepia e faz a gente... Cada vez que eu passo lá, eu digo, oi noiva, tudo bem? Com respeito com até. respeito, exatamente, por ela ter aparecido, né? E às vezes até eu faço uma oração, mas eu passar ali de carro, de ônibus, seja como for, oi noiva, tudo bem? E vamos tocar o barco. Hoje leva muito melhor. Na época, ficou com medo? Eu não tenho medo, mas é uma coisa, o sobrenatural sempre deixa a gente apreensivo, né? Porque você não sabe, a gente não sabe o que é. Tudo que é sobrenatural é misterioso. Não tem quem faça um estudo, a gente não sabe o que acontece depois da morte, a gente não sabe se existe realmente purgatório, ou como é o céu, como é o inferno. Então a gente estuda algumas coisas e vê que realmente pode ter alguma coisa, né? Então isso emociona e uma coisa que a gente precisa ter é respeito. Respeito por isso, por sentir ou por ver. E como nós falamos antes, né, Mari? Fazer uma oração para esses espíritos, para essas almas que as pessoas veem e pedir para que realmente elas se encaminhem e que fiquem num lugar muito melhor do que a gente está hoje. Nós estamos aqui atrás, na frente, né, de uma ponte aqui de São Cristóvão, né, uma ponte que vai ilustrar um pouco essa história da Ângela. Foi mais ou menos um local parecido? A ponte é pequena, né, ela não tem uma extensão muito grande. Então, por isso que eu digo, é muito rápido. Aí depois você começa a lembrar e assimilar. Mas eu garanto para vocês, gente, não era sonho, eu não estava alcoolizada, não tinha nada disso. Foi uma visão mesmo dela, naquele momento. E a lição que você deixa é isso, quem viu, não tenha medo, reze. Não tenha medo, reze. A gente precisa, desculpe até o que eu vou falar, mas o medo a gente tem que ter de quem está vivo, que pode fazer alguma coisa de mal para qualquer um de nós, né? Então, quem já foi, o que eles precisam de nós? De uma oração, para que realmente estejam num bom lugar, que descansem em paz, que fiquem bem onde eles estão, e se estão num lugar que não é tão bom assim, que sejam encaminhados para um lugar melhor, através das nossas orações e do nosso respeito por eles. Obrigada, Ângela.
De todas as histórias sobrenaturais aqui do Vale do Iguaçu, uma das mais famosas é aquela que conta a suposta aparição do demônio aqui no antigo Clube Floresta, no distrito de São Cristóvão. As irmãs Célia e Rosane estavam aqui naquela noite e vão contar um pouquinho para nós o que é que elas viram. Então, meninas, por favor, vocês estavam aqui, como é que foi aquela noite, por favor? Então, Mari, a gente saiu de casa numa quinta-feira santa. Fomos com uns amigos nossos que vieram do litoral e fomos fazer um lanche lá no San Remo. Beleza. Saímos de lá, o que nós vamos fazer? Naquela época, década de 90, as pessoas não tinham atividade nesses dias de quaresma. Certo. Então, assim, não tinha onde levar os amigos para conhecerem ou fazerem alguma coisa diferente na cidade. Aí soubemos, tem baile no Floresta. Beleza? Vamos no Floresta? Vamos no Floresta. O Raul e o Márcio. O Raul, um amigo nosso argentino que veio para Itapoá. E o Márcio, os dois moram lá até hoje. Ele veio da Argentina e acabou ficando aqui no Brasil. Eles moram em Itapoá até hoje. E vocês quiseram mostrar aí, fazer um city tour aí com os meninos. Isso. Então, não tinha outra opção para ter um baile, um agito. Vamos pro Floresta, vamos pro Floresta. Chegamos aqui ainda na quinta-feira, né? À noitinha. Entramos lá dentro do Floresta, mas tinha muita gente. Por falta de outra opção, as pessoas se aglomeraram aqui no Floresta. Então nós entramos, fomos lá dentro, tinha muita gente, não dava para conversar, música alta. Ali dentro, eu não sei se tem ainda, mas naquela época tinha tipo um mezanino, né? Então estava lotado em cima, estava lotado embaixo. Compramos uma cerveja, viemos para fora para conversar, né? Sim. Aí sentamos aqui, ficamos conversando, tomando a nossa cervejinha, fumando um cigarro. Aí passou da meia-noite, né, Rô? Depois da meia-noite, logo em seguida, começou o pessoal a sair correndo lá de dentro, né? Se empurrando, se derrubando. Assustados. Correndo, apavorados. E Apavorados. aí, vocês pensaram que foi alguma briga, alguma coisa? O que aconteceu? Aí as pessoas que vinham saindo de lá, uns nem paravam para falar nada. Só passaram e, tipo, fugiram gritando. Todo mundo apavorado mesmo. Aí o que foi que aconteceu? O capeta, o diabo apareceu lá dentro. Era o diabo Ele tá mesmo? lá dentro, Será, eles gente? falaram. Ele está lá dentro, O pessoal tava gritando e falando isso. falando isso. E como é que era esse suposto capeta? Bem, Pelo que eles contavam, né? pelo que eles contavam, ele estava vestido, muito bem vestido, de roupa vermelha, tinha um rabo enorme, tinha chifres que piscavam e Era tinha... loiro de olhos azuis, bem azuis. Olha aí, ó. Isso, e tinha nas Elegante. mãos... Bonito, Elegante. muito bonito. E tinha nas mãos um enorme de um tridente. E o povo saiu correndo, e um contando e outro contando. Só que assim, Mari, a gente não chegou a Ter o ver. prazer, ou desprazer. Não viram o cão? Não pudemos ver. E naquela época também não tinha celular para a gente registrar o que estava acontecendo, então ficou na história o que as pessoas contaram. Nós não fomos embora logo, né, Rô? Nós ainda ficamos por aqui. Depois deu aquela acalmada, o baile continuou, tranquilo. Mas quem estava lá dentro e viu, diz que sentiu, inclusive, Cheiro de enxofre. e que os chifrinhos do capeta piscavam e que ele chegou dançando e deu uma volta lá Era por alto. dentro. É alto e bonito. É alto e bonito. Foi uma aparição realmente, né? Foi Porque, uma aparição. Pelo jeito rápido, né? Se aconteceu, né? Foi rápido. Eu acho assim que ou ele ficou com medo da gente, porque nós éramos muitos que estávamos aqui, ou ele não quis que ninguém fosse lá e pegasse ele, tirar tipo uma máscara e a roupa para ver quem que era, né? Vocês acreditam que foi alguém que se fantasiou? Certeza. Certeza que foi alguém que se fantasiou e veio assim, vocês passaram da quinta-feira santa para sexta-feira? Então, É proibido, quem dança vai criar rabo, o diabo aparece, o capeta aparece. Então eu acho que é alguém que realmente quis
quis fazer e fez realmente essa história. E até hoje a gente não tem notícia, não tem como não soubermos quem realmente foi que fez isso. Eu penso, Mari, que quem fez deve dar risada até hoje. Porque entrou para a história de União da Vitória e Porto União, né? Sim, realmente entrou para a história da nossa cidade, um fato assim bem pitoresco. E inclusive o clube, a gente sabe que hoje não existe nada disso, a gente sabe que a gente está contando lendas, histórias, nada foi comprovado e a nossa ideia não é prejudicar nenhuma imagem. Inclusive hoje funciona uma igreja já há alguns anos aqui no estabelecimento, tudo ok, não apareceu mais nada, é um centro de oração, de fé, não tem nada a ver, né? Não. É tranquilo quanto a isso. Bem tranquilo. Inclusive deixar registrado que os nossos amigos que nós trouxemos aqui nunca mais voltaram. Ih, olha aí, ó. Levaram uma ótima impressão da cidade. Levaram, fomos lá na cidade do diabo. O clube também, inclusive, deixou de funcionar por muito tempo, né? Até que outras pessoas tivessem interesse em estar no imóvel, isso, né? Recuperar essa imagem e ver a fama do diabo dominou o Floresta, né? Isso aí. Infelizmente, Mari, nós não vimos. Então eu não vou poder dizer para você se realmente o diabo veste Prada. Ficou para a próxima então, meninas? Fica para a próxima, Mari. Ficou com medo do que assistiu? Verdade ou não? Lenda ou não? As histórias do sobrenatural sempre fazem grande sucesso. A gente vê aí nas telinhas, nos filmes de terror, não é verdade? Aqui no Vale do Iguaçu e região, as histórias não se passam no cinema, mas são contadas de geração em geração. E a cada nova contação, ganhando novos cenários, novas histórias, novos capítulos e novos personagens, como o Tid Carioca, Ângela Orbachuk, as irmãs Célia e Rosane. Esse foi o Conta Pra Mari dessa semana.